Nós estamos nos reunindo neste momento por meio desta palestra para podermos estudar um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus na visão da doutrina espírita e envolvendo esses ensinamentos no nosso cotidiano, nesse dia a dia tão indispensável à formação, desenvolvimento e vivência de cada ser, de cada espírito, de cada um de nós e daqueles que nós educamos e acompanhamos em seu aprendizado e também em seu desenvolvimento e evolução. Nós vamos dando início agora à nossa palestra, mas primeiro vamos elevar um pouquinho o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, com toda a nossa gratidão e amor, pedindo que Ele abençoe a nossa vida, que Ele ilumine nossas mentes, que Ele deposite em nós toda a sua luz, todo o seu amor, toda a bondade, para que nós possamos frutificar também dentro do amor, da bondade, da paz, envolvendo a todos com o nosso pensamento de fraternidade, desejo do bem, pedindo ao Mestre Jesus que também abra nossas mentes para este aprendizado e que sua paz e seu amor envolvam a todos os nossos irmãos em humanidade e a todo este nosso querido planeta Terra. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a questão da vida, da educação e do desenvolvimento sob a ótica espírita. E por isso, a nossa palestra de hoje se intitula Não é de repente. Por que será que nós colocamos esse título, Não é de repente, para a nossa reflexão? Vamos pensar um pouquinho? Então, a partir de agora, eu convido vocês a refletirmos juntos sobre a questão do tempo, das nossas escolhas e das consequências que vêm com essas escolhas. E para nós podermos observar como é importante a passagem desta encarnação, da nossa vida e do quanto ela nos traz e ao mesmo tempo ela leva de nós, eu vou colocar para nós iniciarmos a nossa reflexão uma música que todos nós conhecemos, que é a música Trem Bala, da Ana Vilela, mas eu vou colocar para vocês a versão que foi escrita e que foi tocada para o Dia das Mães. Então, nós vamos assistir juntos e, a partir daí, nós vamos começar o nosso diálogo. Vamos lá? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre irá estender sua mão. A gente já passou por tudo. Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro, o presente que a vida me deu logo que eu nasci. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento que juntas podemos passar. Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter, e pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer. Você me segurou no colo, sorriu, entendeu realmente o que era amar.
desde o primeiro dia, tão pequena, já soube quem te podia confiar. Tão pequena, já soube quem te podia confiar. Muito bem. Assistindo essa música tão bonita, esse vídeo que foi feito com tanto carinho, né? Com tanta simplicidade e ao mesmo tempo sensibilidade, nós vamos observando como a vida, apesar de parecer muito longa, ela passa num piscar de olhos, num estalar de dedos. E como é importante nós nos posicionarmos perante a vida de uma maneira muito responsável, muito alerta e muito proveitosa, mas não proveitosa para a parte material apenas, proveitosa para a construção do nosso íntimo, do nosso eu verdadeiro, que é o nosso eu espiritual, e para podermos também semear junto àqueles que nós amamos e que convivem conosco e participam do nosso crescimento e da nossa vida, que são a nossa família, os nossos filhos, os nossos educandos. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre toda essa questão. Muito bem, e para nós começarmos, a primeira reflexão vem: não é de repente que as coisas acontecem em nossa vida. Nós temos a mania de pensar assim, nossa, né, de falar, quando uma coisa acontece, a gente fala, nossa, de repente aconteceu tal coisa. E se nós pararmos para pensar, será que as coisas acontecem verdadeiramente de repente? Na verdade, não. Não é de repente que as coisas acontecem em nossa vida. Olha que profundo. Olha lá. Não é de repente que nós engravidamos. Não é de repente. Não é de repente que os nossos filhos nascem. Não é de repente que o tempo passa e não é de repente que eles deixam de ser os nossos pequeninos. Não é de repente que os nossos filhos crescem e que eles se tornam adolescentes. É engraçado, né? A gente pensa, ouve isso, não é de repente, mas a mãe e o pai vão pensar assim, não, é de repente sim, nossa, eu pisquei os olhos e meus filhos estavam casando, eu pisquei os olhos e meus filhos já tinham saído da fralda, já estavam andando, já estavam na escola, já viraram adolescentes. Pois é um piscar de olhos, mas não é um de repente. Por quê? Porque é um piscar de olhos que levou o tempo, que teve suas etapas. E aí começa o nosso questionamento. Será que nós estivemos presentes a essas etapas de maneira responsável, acompanhando tudo, curtindo, aproveitando e também semeando junto a eles? Porque também não é de repente que os nossos filhos começam a namorar. Aí entra aquela fase em que eles deixam de ser só nossos e começam a também estender o seu coração a outros corações. E também não é de repente que nossas filhas chegam grávidas em casa ainda na adolescência. Não é de repente também, olha lá, que os nossos filhos começam a nos desrespeitar. E não é de repente que os nossos filhos começam a andar em más companhias. Não é de repente que nossos filhos começam a fumar. Não é de repente que nossos filhos começam a beber. Não é de repente que os nossos filhos começam a se drogar.
Não é de repente que nossos filhos começam a não valorizar o que nós dizemos. Não é de repente que os nossos filhos se afastam de nossa companhia. Não é de repente que os nossos filhos começam a mentir e a enganar. Não é de repente que os nossos filhos praticam bullying. Também não é de repente que os nossos filhos sofrem bullying. Não é de repente que os nossos filhos são abusados sexualmente. Não é de repente que os nossos filhos praticam o aborto. E não é de repente que os nossos filhos se suicidam. E olha só, não é de repente que um casal se une. E também não é de repente que um casal se separa. Na vida não existe o de repente. É tudo uma construção. Não é de repente. Então a gente vê que também não é de repente que os nossos filhos se tornam adultos. É toda uma trajetória, não é? Então, se não é de repente, qual é o questionamento que nos chega à mente? Vamos ver? Se não existe o de repente, como tudo isso pode vir a acontecer? Por que será que todas essas coisas que foram enumeradas aí, que nós vimos que não acontecem de repente, vêm a acontecer? Como elas se desenvolvem? Como nós chegamos a isso? Tudo na vida é, o que eu falei anteriormente, uma construção. E é uma construção a longo prazo. Ou seja, nada se constrói do dia para a noite, nenhuma mudança acontece do dia para a noite, nada é feito intimamente que realmente vá promover as reações, as consequências de uma hora para outra. É uma construção. E se tudo é uma construção, significa o quê? Que é de tijolo em tijolo que nós edificamos a nossa casa e que é no dia a dia da convivência que nós fazemos a diferença na vida dos nossos filhos. Isso é muito importante. Assim como para construir uma casa, a gente vai colocando lá, o pedreiro vai colocando tijolinho por tijolinho, com muita paciência, dedicação, começando lá da fundação da casa, para conseguir depois construir, deixar o alicerce bem fundamentado, bem firme, e depois a casa toda bem construída. Assim também é o nosso dia a dia. Nós vamos fazendo a diferença na vida dos nossos filhos também dia a dia, minuto a minuto, a palavra, sentimento a sentimento, ação por ação. Então, o acompanhamento é uma construção conjunta, a família é uma construção conjunta. E nós precisamos estar muito atentos a que tipo de edifício, a que tipo de casa nós estamos construindo, nós estamos dando esse alicerce. Então, nós precisamos observar muito essa questão de que não é de repente. As coisas, elas exigem um esforço muito grande da nossa parte para darem os resultados que elas deem, sejam esses resultados positivos ou negativos. Eu vou colocar para vocês um videozinho do Rossandro Klinger, que é um psicólogo, psiquiatra, e ele é um expositor espírita, e ele está falando exatamente sobre a questão do não é de repente. Eu vou pedir para vocês ouvirem com muita atenção a fala dele, para que a gente possa dar continuidade à nossa conversa. Não existe na lei do universo de repente. De repente, meu casamento ficou ruim. De repente, a minha vida não presta. De repente, eu não alcancei os meus sonhos. Não. É com muita disciplina que a gente faz tudo dar errado. Pode parecer que não. É a mesma lei, o vetor é que muda. É com muita disciplina de todo dia ver todas as TVs e novelas que eu quiser. Para ter prazer agora,
para ter uma vida frustrada depois e ver a vida dos outros passando na TV. É com muito empenho que todo dia eu mantenho o ódio em relação àquela pessoa, para depois desenvolver tudo que é doença que não presta, para purificar a minha alma através do meu corpo. É todo dia, sem abrir mão da arrogância e sem baixar a crista para a humildade, que a gente planta um conjunto de inimigos e de pessoas que nos detestam. É todo dia no ambiente de trabalho, não agindo com amor e apenas com o interesse pessoal de quem manda na gente, que a gente não se pergunta onde eu poderia ser amoroso e caridoso aqui, mesmo com a ordem que vá de encontro a isso. Que a gente planta um monte de coisa para lá na frente colher. Porque não existe a lei do de repente. É todo dia se dedicando que alguém vence. É todo dia trabalhando o perdão que alguém finalmente consegue olhar com paz para aquele que ainda continua a agredir. É todo dia. É preciso muita disciplina para vencer. E é preciso muita disciplina para a vida dar errado. É sempre uma escolha. O vetor, quem escolhe somos nós. Então a gente observa o quê, né? Dentro de tudo isso que o nosso querido Rossandro nos colocou como alerta, nós observamos que é preciso muita disciplina para fazer as coisas darem errado. Um cultivo incessante de enganos nos leva a uma colheita intensa de dores e sofrimentos, desilusões e dificuldades. Não é isso que ele está falando? Olha só, é preciso muita disciplina para fazer as coisas darem errado. Um cultivo incessante de engano nos leva a uma colheita intensa de dores e sofrimentos, desilusões e dificuldades. Se para que a gente consiga fazer as coisas darem errados, a gente precisa ter muita disciplina e um cultivo muito intenso diariamente, por que não fazer o contrário? Por que não ter essa disciplina para construir no bem, para alicerçar a família na rocha, para trazer a vivência cotidiana da família, dos seres que estão ao nosso redor, os valores éticos, morais que o Cristo nos ensinou e que fazem com que nós construamos o nosso íntimo, o nosso eu, de maneira a evoluirmos moralmente, a crescermos espiritualmente, a burilarmos o nosso íntimo, a nossa alma e podermos realizar a nossa evolução moral junto àqueles que conosco encarnaram e que estão de mãos dadas conosco aí para a nossa trajetória, para a nossa vivência. Então, a mesma disciplina que a gente tem para fazer dar errado, a gente também é capaz de ter para fazer dar certo. É só nós termos uma postura de responsabilidade, de clareza da vida, dos objetivos da vida e uma postura de perseverança e de coragem moral. E essa postura que engloba todos esses quesitos, é a postura que um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um educador tem que ter no seu dia a dia, para conviver com a sua família no todo, para conviver com a comunidade no todo e poder então implementar a vivência dos valores que realmente nos trazem esse crescimento íntimo, a harmonia, o equilíbrio, a esperança, a paz. Todos nós somos, como eu costumo sempre dizer nas palestras, artífices de nós mesmos, da nossa própria construção. Então, por que não fazer isso de mãos dadas com aqueles que estão no caminho conosco, principalmente dentro do nosso lar, que é o ambiente mais íntimo, e fazer isso da maneira correta e boa, com os valores corretos e nobres, com o nosso olhar focado para cima, para o alto, vislumbrando algo a mais do que apenas a materialidade passageira, temporária do nosso mundo aqui, desta terra em que nós habitamos, que é a nossa casa, que é a nossa escola, que também é nosso hospital,
que é o nosso campo de trabalho. Então, nós vamos realizar uma primeira reflexão neste momento, após ouvirmos a fala do Rossandro, após vermos todas essas situações que não acontecem de repente na vida dos nossos filhos e, portanto, e em consequência nas nossas próprias vidas, porque nossas vidas estão atreladas às vidas deles, né? Então, algumas coisas são importantes de nós refletirmos. Primeiro, perguntando para nós mesmos em relação aos nossos filhos, àqueles com quem nós convivemos. Onde tenho estado em cada dia do desenvolvimento dos meus filhos? Eu sou presente em minha família? Eu estou ali? Ou eu tenho passado esse tempo todo em que as coisas de repente aconteceram? É um tempo em que eu estou tão ausente, eu estou presente de corpo, mas ausente de mente, que eu acabo me deixando levar pelas outras coisas e não percebo, não tenho ciência e não tomo consciência daquilo que acontece ali, na minha casa, no seio da minha família, no meu próprio lar, com as pessoas que eu amo, que eu mais amo, porque amar nós temos que amar a todos fraternalmente, mas a nossa família se compõe das pessoas que nós mais amamos ou mais devemos aprender a amar. E onde nós estamos em cada dia da convivência familiar? Como eu os tenho acompanhado a cada dia, cada um pensando em si, né? Uma autorreflexão este momento. Então, como nós temos acompanhado no dia a dia os nossos filhos? Qual tem sido a minha parcela de participação e de orientação na vida dos meus filhos? Então, nessa autorreflexão, a gente tem que pensar isso. Qual tem sido a nossa parcela de participação, de orientação, de intervenção, de apoio, de companhia para os nossos filhos na vida dos nossos filhos? O quanto conheço, compreendo e compartilho dos seus medos, dos seus anseios, dos seus desejos, dos seus sonhos e das suas curiosidades. A gente sabe tudo isso? Nós conhecemos os medos, os anseios, os desejos, os sonhos, as curiosidades dos nossos filhos? Nós conhecemos esse íntimo? Nós estamos ali para conhecer? Conhecemos o do nosso cônjuge? Conhecemos dos seres que vivem no mesmo lar que nós? Porque se nós não conhecemos, nós somos estranhos vivendo numa casa e não num lar. Quem sou eu na vida de meus filhos? Então, qual papel nós representamos para eles? Na realidade, qual é a nossa significação? Não o nosso significado, a nossa significação na vida dos nossos filhos. Que papel nós estamos ocupando, que espaço nós estamos ocupando no coração, na mente, na formação, no desenvolvimento deles? Toda essa autorreflexão que nós precisamos fazer é muito importante, muito importante. Por quê? Porque vai nos dar o diagnóstico daquilo que nós precisamos melhorar e vai nos impulsionar às mudanças necessárias e ao mesmo tempo vai nos impulsionar a continuarmos e a melhorarmos ainda mais aquilo que está funcionando, aquilo que nós estamos fazendo corretamente. Então, esse primeiro passo de autorreflexão é fundamental. Isso não tem como a gente escapar. E nós não podemos nos esquecer que na vida a nossa semeadura é livre, mas a nossa colheita é obrigatória. Não é essa a lei da vida? A lei de ação e reação? É essa a justiça de Deus para a nossa vida. Somos nós que plantamos e somos nós que colhemos. E cada um vai colher exatamente aquilo que plantou. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos com as nossas crianças, por aquilo que nós fazemos com os nossos filhos, né? Nós precisamos prestar atenção, porque o momento é agora. Se nós deixamos passar, a gente vai olhar lá para frente e vai ver que a colheita não vai ser do jeito que nós gostaríamos que tivesse sido. Portanto, nós precisamos também compreender,
Passou muito rápido. Compreender os processos intrincados das relações entre os espíritos e a reencarnação. Então, nós precisamos realmente, para que a gente consiga entender como que tudo isso se dá, para que a gente tenha essa consciência da importância de cada momento, de cada vivência, no processo da vida da encarnação, nós precisamos entender as relações que existem, que se estabelecem entre os espíritos e o porquê da reencarnação. E por isso nós vamos refletir juntos um pouquinho também sobre essas questões. Nós somos espíritos imortais, nós somos seres evolucionários. Nós somos compostos de espírito e corpo, mas o corpo é ferramenta do espírito. O espírito é a essência, o espírito é o nosso eu verdadeiro que antecede a vida física e que depois também vai seguir adiante sem o corpo e sem a matéria, não é? Por determinado período, até uma próxima encarnação, mas a matéria e o corpo físico nada mais são do que ferramentas, instrumentos para o seu burilamento íntimo, para o seu crescimento moral, para as suas vivências e experiências. Então, somos espíritos imortais e somos seres que evoluem. Nós estamos moralmente evoluindo e tudo que nós vivenciamos nos serve de aprendizado moral. E para que isso se estabeleça, nós vivenciamos as relações de nós conosco mesmos, do nosso self, né, da gente com a gente mesma, e as relações de alteridade, que é essa relação com o nosso próximo, com cada um daqueles que compõem o nosso entorno. E também a nossa relação com o mundo, com a natureza, com o meio ambiente, melhor falando, com os animais, com o mundo espiritual, com Deus, nosso Pai. Então, nós trazemos as nossas relações, estabelecemos as nossas relações a cada instante da nossa vida. E são essas relações, como espíritos imortais que somos, que nos auxiliam a aprender e a evoluir. Então, quando nós encarnamos à Terra, nós trazemos as nossas relações anteriores. E essas relações anteriores, elas se estabeleceram por meio de vivências que nem sempre foram boas, positivas, e que muitas vezes foram boas e positivas. Então, através dessas relações, nós fomos construindo o nosso eu atual, aquele em que nós estamos sendo agora, né? Da maneira como nós estamos agora, nesta encarnação. Então, nós trazemos as nossas afinidades e trazemos as nossas tendências morais e a nossa bagagem moral. As nossas afinidades na nossa sintonia de vibração, afinidade moral, com aqueles que estão encarnados conosco e os que estão no mundo espiritual, e também as nossas tendências morais, tanto para o bem quanto para aquilo que não é bom. E a nossa bagagem moral, a nossa bagagem intelectual, tudo isso nos compõe e tudo isso vem dessas relações que se estabeleceram na nossa existência milenar, vamos dizer assim, no mínimo milenar, né? Então, nós trazemos para a nossa encarnação tudo aquilo que foi planejado anteriormente no mundo espiritual, de acordo com as nossas necessidades, que foi pedido por nós, dentro do estudo que nós fazemos para podermos analisar as nossas vivências anteriores, analisar o nosso íntimo, o nosso eu, a nossa trajetória, os objetivos que estão pela frente. Nós fazemos todo o planejamento e aí então essas necessidades são traçadas e nós fazemos essa programação reencarnatória. E nessa programação reencarnatória entram os nossos projetos familiares, aqueles que irão reencarnar conosco nos determinados tempos da nossa encarnação e que vão compartilhar conosco do nosso dia a dia por estarem ligados a nós e nessa relação de crescimento coletivo junto a esses espíritos com quem nós estamos sempre atrelados nos laços de reencarnação. Após haver todo esse projeto, planejamento, levantamento das necessidades
e a preparação necessária para a reencarnação da família, né? Cada um no seu tempo certo. Então, a aceitação, a necessidade da aceitação, todos aceitam, todos concordam dentro dessa trajetória para que uns venham para auxiliar os outros, cada um trazendo dentro do lar e dentro também da comunidade, da sociedade, compromissos assumidos no mundo espiritual para a sua vida aqui na Terra e comprometimentos espirituais que vêm para serem resolvidos, para serem trabalhados, para gerarem a libertação íntima, para auxiliarem o espírito na sua evolução e o grupo familiar, esse coletivo também nessa evolução. Então, nós trazemos todos esses comprometimentos e todos esses compromissos dentro desse projeto reencarnatório. E nós escolhemos esses compromissos para podermos nascer e evoluir. Agora, quantas vezes nós em terra, ou seja, nós aqui encarnados, deixamos as nossas escolhas que nos vêm em forma de tendência, de afinidade, para que a gente possa, durante a encarnação, ir buscando esse caminho, mas quantas vezes a gente se desvia desse compromisso assumido e a gente começa a realizar escolhas desatinadas? E é aí que entra o papel da mãe, é aí que entra o papel do pai, é aí que entra o papel precioso da família, de alicerçar o espírito, cada um auxiliando, apoiando o outro, para que todos consigam encontrar o caminho da trajetória que foi traçada para a sua evolução. Isso não depende de religião, isso não depende de nada material, isso depende de valores morais incutidos no seio da família, desde que essa família se constitui. Então, tudo isso determina essa caminhada, né? A família, na realidade, é o nosso primeiro compromisso. É o local onde tudo aquilo que nós aprendemos de bom, de correto, de ético, de moral com o Mestre Jesus, o nosso grande pedagogo, o nosso grande professor, precisa ser vivenciado. É o primeiro lugar. Não adianta eu ser uma pessoa maravilhosa lá fora, se dentro da minha casa eu estou sempre em desajuste, em desequilíbrio, em atrito, em conflito, se eu não sou capaz de perdoar, de compreender, de ter paciência, de amar, de auxiliar. Então, nosso primeiro compromisso moral é com a nossa família. E depois eu estendo isso, claro, para minha família universal, que é a humanidade e que são todos os seres criados por Deus. Então, nós dentro da família somos espíritos que estamos em ajustes, ajustando os nossos sentimentos, nos apoiando mutuamente, no caso daqueles espíritos que já trazem uma relação equilibrada e de amorosidade de outras vidas, e ajustando e tentando, nos esforçando por equilibrar também e trazer essa mesma amorosidade, esse mesmo envolvimento fraterno e de carinho, e de apoio, e de perdão, e de compreensão, e assim por diante, aqueles espíritos que nós trazemos ao nosso lado na encarnação para esses ajustes. E para que tudo isso aconteça, qual é o papel dos pais e dos educadores? Dar esse suporte, cuidar da trajetória da família, avaliar, analisar, acompanhar passo a passo. Essa autoanálise é muito importante, essa autorreflexão é muito importante porque ela permeia a nossa trajetória. Quando o pai, a mãe, os educadores na família fazem com que tenham essa postura de reflexão, de análise sempre, e estão sempre buscando as formas melhores de se autoeducar e de educar os seus filhos, então a família ela vai se constituindo de uma maneira que a sua trajetória familiar, a sua trajetória ética, moral, a sua evolução em conjunto vai se dando de maneira bem mais serena, equilibrada e sem tantos percalços. E mediante os percalços que fazem parte de todo o lar, de toda a família e da vida de todo espírito que pertence ao nosso planeta Terra, ainda um planeta em início de regeneração, de estágio de regeneração,
Então, essa família que está pautada nesses valores vai ter toda a condição e toda a união para sustentar, para apoiar, para sustentar e para passar pelos percalços, pelas dificuldades. A construção de um casamento é algo muito importante. Um casamento não é uma brincadeira, não é um jogo, não é uma tentativa. Um casamento é um compromisso. Então, quando nós nos unimos em casamento, nós acabamos formando ali, né? Ali existe a semente de uma família que vai se desenvolver. Então, nós precisamos encontrar dentro do casamento o equilíbrio, o amor, a sintonia. E para que isso se dê, é sempre necessário que haja, por parte de ambos os cônjuges, o exercício do ceder um pouquinho, né? Não é nem o que eu quero, nem o que o outro quer. Cada um cede um pouquinho para encontrar o ponto de equilíbrio, para encontrar aquilo que realmente vai acomodar, confortar e sustentar esse lar e essa relação. Por quê? Porque o casal precisa, ao se unir, ter vistas ao futuro. Ou seja, enquanto nós somos apenas os adultos em relacionamento, é uma coisa. A partir do momento que os filhos chegam e que são espíritos queridos nossos de outras épocas ou dificuldades nossas de outras épocas que vêm para caminhar conosco e sob a nossa orientação, porque Deus está confiando em nós para isso, então muda de figura. Não é? Então tudo isso se modifica e a nossa responsabilidade passa a ser não só pela nossa vida, como pela formação e desenvolvimento desses espíritos que estão em nossas mãos. Então aí a gente vê a importância absoluta de que o casamento seja também uma construção responsável, consciente, amorosa, equilibrada e harmoniosa. Portanto, nós temos que reavaliar os valores da nossa vida. Um lar que é criado, que é gerado, que é criado dentro desses valores, dentro dessa consciência, dessa conscientização espiritual e moral, o que acontece? Esses valores já vão alicerçar aquelas pessoas que vão passar por todos aqueles não de repentes que nós falamos no começo e vão formar um novo lar. E esse novo lar vai se formar já dentro dessa estrutura que deu o embasamento para que esses que agora se tornam pais quando eram filhos, tivessem toda a condição de se tornarem pais conscientes, de se tornarem pais com valores enobrecidos. Então, é muito importante. Por quê? Porque nós temos que compreender a dimensão espiritual das nossas relações. A vida não é agora, a vida também não é um de repente. De repente a gente está aqui, de repente a gente vive, de repente a gente resolve as coisas, de repente a gente morre. Não é assim. É todo um processo que vem de antes, que chega aqui, que se desenvolve e que vai depois continuar e tudo uma coisa em decorrência da outra. Então nós temos que ter essa dimensão das nossas relações para que a gente compreenda que as nossas construções de hoje vão interferir nas nossas vidas posteriores, no mundo espiritual, em outras encarnações e até mesmo na época em que nós estamos vivendo aqui. Assim como o que nós estamos vivendo agora é consequência do que nós construímos ainda nessa encarnação antes, né, de hoje, antes do nosso dia de hoje, e também de outras vidas, de outras eras que nós vivenciamos. É tudo um conjunto, todo um conjunto. Então, nós temos que compreender isso para podermos perceber de uma maneira mais madura, de uma maneira mais lógica, de uma maneira mais lúcida, que a vida não é um de repente, que a vida é algo que requer de nós uma responsabilidade e uma postura muito consciente e uma postura desperta e disciplinada para as coisas, porque é muito fácil a gente ser vítima.
mas é muito melhor nós sermos aqueles que estão que estão em condições e que têm capacidade de socorrer, de auxiliar e de levar adiante. Então, tudo faz parte do nosso aprendizado e as relações que se compõem, que acontecem num lar, numa família, elas vêm para esse aprendizado de todos os espíritos envolvidos no processo e elas precisam estar fundamentadas nesses valores morais, fundadas na rocha, construídas na rocha, como dizia Jesus, para a gente não construir a nossa casa sobre a areia, porque ela vai desmoronar. Se a gente constrói sobre a rocha, pode vir vento, tempestade, o que for, que ela não desmorona. O que Jesus queria dizer com isso? A importância de nós realmente construirmos no nosso eu e no coletivo do nosso lar esse alicerce que nenhuma tempestade derruba, faz desmoronar. E esse alicerce é qual? É o amor, é a bondade, é o diálogo, é a alteridade, é o acolhimento, o envolvimento entre todos, a compreensão, o perdão e assim por diante, que é tão importante. São todos os valores éticos e morais. Ah, mas quais são eles? A gente não precisa ir longe para saber. Peguemos a vida de Jesus como exemplo. O que Jesus fez o tempo todo? Tem aquela musiquinha que fala, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, que ao chegar o fim do dia, nós dormiríamos muito mais felizes. Não é assim a musiquinha do do Padre Zezinho? Então, eu lembro muito dessa música de quando eu era criança e nunca saiu da minha cabeça. E ela sempre me levou muito a pensar em todas essas questões. Por quê? Porque é bem isso mesmo. É a gente viver como Jesus viveu. E viver como Jesus viveu não é andar descalço pela rua e sair pregando e falando para os outros, porque não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele foi dando o exemplo, ele era a autoridade moral em pessoa, não é? E ele vivenciou tudo aquilo que ele nos deixou como aprendizado. Então, viver como Jesus viveu é vivenciar o evangelho do mestre. O evangelho se fundamenta nos valores éticos e morais que fazem parte das leis universais que regem o nosso planeta, o universo todo, conhecido e desconhecido, criado por Deus, e que faz com que as criaturas evoluam e vivam para a felicidade e plenitude. Então, nós precisamos alicerçar o nosso lar, a nossa casa dessa maneira. E como a gente faz? Prestando atenção na convivência familiar. Que tipo de convivência familiar faz parte da nossa casa, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso lar? Porque ela tem que ser pautada em todos esses valores morais que nós estávamos falando e na vivência ética, em todos os pormenores, nos exemplos que os pais dão aos filhos, na sua autoridade moral, porque não é falar e ensinar aos filhos aquilo que a gente não faz, mas é ensinar aos filhos fazendo da nossa parte, por nosso exemplo, por nosso amor, para que eles se espelhem em nós. É muito, muito, muito importante isso. Eu convido a quem ainda não assistiu e quem assistiu, se quiser reassistir a palestra sobre o título Educando com Sabedoria, que eu também tenho no canal, porque ali eu abordo bem todas essas questões de uma maneira bem esmiuçada. Então, a gente compreende a importância da autoridade moral, dos exemplos, da nossa vivência, da disciplina moral dentro de um lar. É importante que haja disciplina moral para que todos compreendam essa vivência, para que todos tenham parâmetros
para que todos tenham um direcionamento e possam caminhar juntos nesse aprendizado íntimo da construção do seu self, né? Ou seja, do seu eu íntimo, e também da a alteridade que faz com que a pessoa aprenda a se colocar no lugar do outro, a se posicionar, a sentir, a perceber as coisas na posição do outro. E aí então compreenda aquela regra de Jesus, que é a vivência ética, fazer ao outro aquilo que queremos que o outro faça para nós e não fazer aquilo que não queremos também para nós. Então a alteridade é importantíssima dentro de um lar, nas menores relações, nos pormenores das relações, melhor dizendo. A gente precisa construir esse aprendizado, esse alicerce da família no bem, no amor, na bondade, no crescimento espiritual de todos, pelo desenvolvimento dessa consciência, da dimensão espiritual da nossa existência e pela conscientização de tudo que envolve a nossa vida, a nossa realidade aqui na Terra. E a família tem que ser o local onde as crianças e os jovens tenham acesso a essa conscientização, porque uma coisa é certa, o que a criança e o adolescente não aprenderem com os pais, com a família dentro de casa, da maneira como a família gostaria, e que muitas vezes não tem tempo ou tem vergonha de conversar, ou não sabe ou tem medo, essas crianças, esses jovens vão aprender na rua, em outras situações, em outras realidades. E aí a pergunta é, será que a gente gostaria que fosse dessa maneira que eles aprendessem? Será que nós vamos ficar felizes com a maneira como eles vão aprender aquilo que a gente não teve coragem de conversar com eles? Então, nós precisamos observar tudo isso. A família precisa ter uma nova construção e um alicerce muito firme para o desenvolvimento de todos os seus membros. E os pais, como responsáveis pelos filhos, são aqueles que têm que puxar a corda, que têm que ir na frente, que têm que dar o exemplo e que têm que fazer a sua parte com muita consciência. Então é importante que nesse processo evolutivo, nesse ciclo evolutivo, nesse ciclo de vivência moral a que todos estamos atrelados aqui na Terra e que cada encarnação nos propicia, nos proporciona, porque afinal de contas nós estamos aqui como um estágio, como mais um ano de estudo na escola chamada Terra, né? E para que a gente possa construir esse ciclo evolutivo de uma maneira mais suave, de uma maneira mais equilibrada, nós precisamos nos utilizar do diálogo. O diálogo é muito importante, o diálogo sereno, o diálogo construtivo, diálogo e não monólogo por parte dos pais, né? Diálogo, essa conversa, essa troca, esse dar e receber informações, o fazer com que o outro aceite, mas também aceitar o que o outro está dizendo, encontrar um ponto de equilíbrio, colocar toda a afetividade, toda a afabilidade dentro desse processo de diálogo, de estudo, de construção do conhecimento, para que a família possa então junta caminhar nessa existência que não é apenas aqui da Terra, mas é uma existência espiritual e realizar o seu ciclo evolutivo, sempre com a consciência de que a lei de ação e reação é o que nos rege. Então, por esse diálogo, por esse estudo, por esse conhecimento, por esse relacionamento, nós vamos alicerçar a nossa família para uma vida mais equilibrada, mais digna, mais correta e voltada ao bem. E aí nos surge a pergunta: e o que isso significa? E aí, o que isso significa? Vamos ver? Significa que nós precisamos ter clareza e estar abertos. E se a gente não sabe, a gente tem que buscar, a gente tem que estudar, a gente tem que ver meios para podermos sempre falar
com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, no diálogo dentro da nossa casa, com a nossa família, sobre todos os assuntos. E todos os assuntos sempre no panorama espiritual, envolvendo as questões da vida material. Porque é o panorama espiritual que faz toda a diferença na compreensão do porquê a vida física, a vida mundana, no sentido de mundo, de estarmos no mundo, não pode ser guiada apenas pelas sensações físicas e pelas necessidades imediatas. Então, é muito importante que nós, adultos da família, abordemos e tratemos e levemos em forma de diálogo, aconchego, claro que sempre na medida certa, da maneira certa, no momento certo, mas tratando da realidade e verdade sobre os vícios psíquicos e morais. Então, quais são os elementos necessários, os assuntos e os temas necessários que precisam ser desenvolvidos e tratados num lar, para que nada se torne um de repente, né? Porque não é um de repente. Vem vindo de uma trajetória, e o que os nossos filhos não aprendem em casa, eles aprendem na rua, na escola e em outros lugares. Então, nunca vai ser um de repente. E o que é melhor? Não é que nós estejamos ali para eles, que nós estejamos ali juntos, encontrando a melhor maneira de entender cada uma dessas temáticas que envolvem a vida e que vão envolver. Não adianta a gente parar e pensar assim, não, mas com meus filhos não vai acontecer isso. Vai, porque faz parte do mundo. Cada uma dessas coisas fazem parte do mundo. Então, a gente tem que instrumentalizar os filhos e a família para alicerçar e para poder fazer com que consigamos juntos passar por qualquer situação que venha. Porque muitas vezes a família fez tudo certinho e mesmo assim surgiu uma filha adolescente grávida ou um filho que se deixou adentrar pelo caminho de um vício e assim por diante. E aí, o que acontece? Se a família está unida, se a família tem conhecimento, se a família alicerçou seus sentimentos, suas emoções dentro dos valores que nós conversamos, então ela vai ter a estrutura necessária para lidar com isso sem desmoronar, que esse é o grande objetivo. O objetivo é evitar em tudo que a gente pode, mas aquilo que não pode ser evitado precisa depois que lidemos com isso. E para lidar com isso, precisamos ter essa estrutura. Então, também ela vai nos posicionar de maneira firme e equilibrada para todas as situações. Então, é muito necessário a gente compreender toda a questão dos vícios psíquicos e morais que envolvem a vida dos jovens. Opa, eu passei antes da hora. Então, vamos lá. Quais as tendências espirituais que envolvem os vícios psíquicos e morais? Então, nós estamos falando aí das drogas, das bebidas, do sexo, do cigarro, da gula, da maledicência, todos os vícios que venham envolver e que tornem, porque quando a gente fala de vício, a gente está falando de uma dependência, de uma falta de controle, de uma submissão do espírito, da mente espiritual, àquela necessidade imediata, do prazer imediato que vem ou do lado psíquico ou do lado moral. Então, quando a gente fala de gula, de bebida, de cigarro, de droga, a gente está falando do envolvimento da nossa mente, né? Naquela dependência, né? E que se torna orgânica. E quando a gente está falando de uma maledicência e de outros vícios, nós estamos falando de vícios morais, que a nossa mente e o nosso espírito, dentro das suas tendências, acaba sentindo essa necessidade, se tornando dependente, que não é algo orgânico, mas está ali incutido e que controla o espírito nas suas atuações. Então, existem as tendências espirituais que nos mostram que quando a pessoa tem essa tendência, ou seja, quando a pessoa, aliás, tem essa tendência não, quando a pessoa ela já
ela se encaminha para qualquer um desses vícios, ela geralmente já traz essa tendência dentro de si, no seu espírito, de outras vivências anteriores em outras vidas, e que isso está muito latente nela. E é claro que a vinda é para tentar lutar, batalhar e não cair novamente na mesma tendência, né? No mesmo erro, no mesmo vício. Mas isso é uma tendência espiritual e é muito importante a gente compreender isso para a gente ver que tudo isso são doenças psíquicas e doenças morais. E nós vamos então envolver, acolher e tentar conduzir e lidar da melhor maneira possível com aquilo. Portanto, e tentar também, ao máximo possível e sempre que possível, desviar desse caminho dentro do nosso lar, junto com a nossa família, não é? Então, a postura moral dos pais é importantíssima dentro disso. O que vale mais para uma criança ou para um adolescente? O pai que fuma, que bebe, e quando eu falo pai, é pai ou mãe, tanto faz, ou qualquer membro que more com a criança, que fuma, que bebe, que se droga, falar para os filhos, olha filhos, né? Não, beber é errado, fumar é horrível, faz mal para a saúde, se drogar acaba matando. Mas os filhos estão ali entre o ouvir o que os pais estão falando e ver o pai fumando, bebendo, se drogando. O que vai pesar para o filho? É aquilo que ele está vivenciando, não é aquilo que lhe entra pelos ouvidos. Então, nós precisamos observar muito isso. A postura moral dos pais, o exemplo que os pais transmitem é fundamental. Esse exemplo, o pai e a mãe são os espelhos da vida dos filhos. Então, eles vão dar aquele exemplo, eles vão ser a referência moral e a referência psíquica e a referência emocional que os filhos vão carregar para o resto da vida. Então a gente precisa observar a nossa postura, os pequenos gestos que a gente faz e que são tão perigosos, sabe? Às vezes a gente vê assim, agora hoje em dia já pelas próprias leis que mudaram, então já isso é mais difícil, mas a gente via muito a criança, o pai falando, filho, vai na padaria e compra cigarro para mim, porque antigamente não era proibido vender para menor de 18 anos. E aí a criança ia e comprava, quer dizer, já é, né, um incentivo, já é uma ação dentro do vício. Alguns pais, né, pai e mãe, como eu já falei, não estou me referindo aos homens, estou referindo aos pais, tá? Pega o cigarro ali, acende para mim e me dá aqui. E aí a criança ia, acendia o cigarro. Ou então, filho, coloca a bebida no copo para o pai ou para a mãe e traz aqui. Experimenta um golinho não vai te fazer mal. Ou a criança pequena, quer experimentar a cerveja da mãe? Toma, um golinho só não faz mal. Gente, é a força do exemplo. O que a gente está demonstrando? O que nós estamos transmitindo num momento como esse? Então, nós temos que ter consciência. Depois a gente vai falar, de repente meu filho começou a beber, de repente minha filha passou a fumar, de repente meu filho caiu no mundo das drogas. Da onde ele tirou isso? A gente precisa ter essa consciência, né? Então, nós temos que construir juntos a fortaleza íntima. Os adultos lidarem com seus vícios, porque nós também não são só nossos filhos, nós também estamos na vida com o objetivo de superar e eliminar os nossos vícios psíquicos, emocionais, morais e orgânicos. É a nossa tarefa, é uma das funções da vida, é um dos objetivos da nossa estadia aqui na Terra. É nós irmos tirando do caminho aquilo que nos aprisiona moralmente. Então, a gente precisa se libertar. Então, é um trabalho íntimo que os pais têm que fazer com muita autovigilância e consciência, se fortalecer intimamente para poder dar o exemplo aos filhos e fortalecê-los também nessa mesma caminhada. Outra coisa importante é abordarmos com verdade e realidade a questão do relacionamento afetivo e da gravidez.
Quantas crianças, gente, né? A gente fala adolescentes, mas cada vez mais novas não estão aparecendo grávidas. E a gravidez não é porque a menina surgiu grávida do nada, não foi de repente. Teve a participação sempre de um rapaz. Então, os nossos jovens, a menina e o menino, estão tão perdidos e tão desfocados no mundo em que a gente se encontra, sem parâmetros, sem valores, sem uma condução, um esclarecimento, uma educação verdadeiramente sexual, não no sentido somente dos cuidados do que isso envolve, mas principalmente no sentido de o que isso envolve espiritualmente, o que isso envolve emocionalmente, a grandeza de toda essa questão. Então, é muito importante que a gente tenha esse diálogo, essa capacidade de interagir com os nossos filhos para falar sobre a questão da sexualidade e da responsabilidade que ela traz. A lei de reprodução é uma lei universal, é uma lei divina, é uma lei moral, é uma lei natural. É uma das leis que regem o universo criado por Deus. Então, é através da reprodução que Deus nos deu a possibilidade de perpetuarmos a nossa espécie e de vivenciarmos o amor, vivenciarmos a completude física, orgânica, de algo que já existe entre os espíritos, em nível espiritual, que é o amor. Então, a relação entre dois seres, ela tem que estar fundamentada nesse amor, para que ela seja esse momento de completude e para que ela venha preencher o ser com felicidade, com satisfação, com aquela sensação de sou amado e também amo, sou acolhido e também acolho, desejo bem, estou junto, estou unido. E não aquela sensação do momento que não leva a nada, que é vazia e que muitas vezes acaba por trazer uma consequência como uma gravidez. Então, conversar com os nossos filhos sobre os relacionamentos, conversar com os nossos filhos sobre a responsabilidade, deixar claro o que envolve todas essas questões sob o ponto de vista espiritual também. Porque quando acontece uma gravidez, mesmo que ela tenha sido indesejada, no sentido dela ser fora do tempo, né, que deveria ser, nós estamos falando não de algo orgânico, nós estamos falando de algo espiritual. Aquela gravidez, ela representa o quê? Ela representa o fato de que, pela lei de reprodução, foi colocado um espírito que foi ligado logo após o ato sexual, algumas horas após o ato sexual. Aquele espírito adormecido, miniaturizado, foi ligado ao corpo daquela mãe, aquele óvulo fecundado, para, acoplado a ele, poder lhe dar o desenvolvimento e a vida necessária, a vida orgânica necessária, para que esse espírito venha ao mundo terreno e, junto aos seus pais, vivencie toda a sua trajetória evolutiva. Então, nós não estamos falando da menina, do corpo da menina, do menino, nós estamos falando de 3 seres, não mais de 2 ou de 1. Então, a criança, o adolescente precisam estar instrumentalizados, e essa visão espiritual dá o alicerce da responsabilidade, da lucidez, que mostra o que está envolvendo, e por tudo isso estar envolvendo, então vamos dizer assim, a pessoa, o serzinho, né? O serzinho, porque a gente está falando de criança, de adolescente, vai olhar com outro olhar essa situação. A gente pensa, não, é muito jovem. Não, não é. É de jovem que esses valores se formam, é de jovem que os julgamentos vão se formando. Então, o alicerce para que esses sentimentos, para que esses conhecimentos, para que essa visão espiritual se faça, é importante que seja nessa juventude,
nessa infância e nessa juventude, para que assim todo esse processo tenha uma maturidade maior e um olhar melhor por parte dos jovens. Agora, é importantíssimo nós pensarmos que no caso de acontecer da nossa menina, né, chegar grávida em casa, ou o nosso menino ter engravidado uma menina na rua e chegar em casa, de nós sabermos que acima de todas as coisas, acima de todas as situações materiais, estão os seres. Os seres valem mais do que as coisas. Os seres valem mais do que o status da família. Os seres valem mais do que a opinião dos outros. Então, aqueles seres que nós amamos, que compõem o nosso lar, eles estão acima de qualquer outra coisa. Então, qual é a alternativa, a única alternativa moral dos pais e da família? É o acolhimento, é o apoio, é o envolvimento para dar o suporte e, ao mesmo tempo, o diálogo, a afabilidade, a afetividade, o carinho, mais o esclarecimento para que isso venha também a gerar um aprendizado, um amadurecimento, para que no futuro, em outras situações, não volte a se repetir. Né? Então, a gente tem toda aí uma trajetória de acolhimento, de esclarecimento, de apoio, de sustentação, tanto por parte da menina quanto por parte do menino, porque ensinar o filho a se tornar responsável, a assumir as consequências daquilo que ele semeou, também faz parte do nosso papel de pai e de mãe. E nós vamos estar também ensinando, estaremos também ensinando a valorização da vida, a vida acima de tudo, sempre, porque a vida é Deus quem dá, então apenas Deus pode tirar. E aí nós entramos também na questão do aborto. É importantíssimo, em consequência a isso, nós tratarmos no nosso lar, com a nossa família, com os nossos filhos, da verdade e da realidade sobre a questão do aborto e a visão espiritual. Por quê? Porque tudo tem que ser visto sob o prisma da espiritualidade, para que a gente possa ampliar a nossa compreensão e observar que as coisas elas estão todas entrelaçadas e fazem então parte do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, levando a um ciclo que envolve todas as situações. Então, nós precisamos ter responsabilidade perante a vida e levar os nossos filhos a aprender a ser responsáveis também, a aprenderem a ser responsáveis também perante as suas vidas. Então, se nós, como eu falei agora há pouco, já sabemos que a concepção, no momento da concepção, algumas horas depois do ato sexual, no momento em que há a concepção do espermatozoide com o óvulo, né, a junção e a concepção e a fecundação desse óvulo, então a concepção se deu, a vida se estabelece, a equipe espiritual já traz esse espírito e já une com os laços espirituais do corpo espiritual desse espírito reencarnante ao corpo que está em formação, aquele óvulo que vai se multiplicar e vai formar um novo corpo físico para atender, para servir de instrumento para a vida desse espírito que ali foi ligado. Então, esse espírito que vem e que se conecta àquela mãe, obviamente, né, aquele pai que está também de uma certa forma entrelaçado, é um espírito que traz já laços reencarnatórios com aquela família, com aquele lar, com aqueles pais de outras eras. Não que em outras eras necessariamente foi filho, mas foi espírito que conviveu com eles e que traz os seus elos psíquicos das relações na construção da evolução. Então, nada é ao acaso.
Poderia ter sido retardado no sentido de essa gravidez não precisaria ter chegado nesse momento, poderia ter sido mais para frente. Sim, poderia. Se tivesse tido todo um cuidado, talvez um esclarecimento, uma preparação, uma vivência diferente, aconteceria mais para frente e esse espírito que tem esse elo reencarnatório estaria vindo? Sim, no momento mais adequado, sim. Mas o importante é que dentro de tudo que nós estamos falando e do suporte que a família deve sempre dar, no caso dos filhos aparecerem, né, numa situação de gravidez, de se tornarem pai ou mãe, então nós estamos falando que aconteceu a gravidez e que não foi de repente, então nós precisamos acolher, nós precisamos valorizar a vida. Manter a vida, isso é o mais importante. Não existe nenhuma justificativa que sirva como motivo para se interromper uma vida, tá? Todas as justificativas espiritualmente não se encontram fundamentadas. Ah, mas eles são jovens demais. Foi escolha, foi despreparo, mas é um momento de amadurecimento, é um momento de crescimento, é um momento de aprendizado. Os pais estão ali para darem um apoio, um suporte, para estarem juntos na caminhada e aí então auxiliarem, porque essa criança, esse espírito que vem, ele necessita dessa vida. E o processo de aborto é algo muito traumático e traumatizante para o espírito que é abortado. E também para a mãe, né? E muitas vezes para o próprio pai, e pode gerar problemas não apenas orgânicos, mas espirituais muito sérios entre o espírito que foi rejeitado e os pais. Então, a gente precisa preservar a vida. Não importa se foi diagnosticado que a criança vai nascer com problemas físicos, com problemas mentais, que se vai ter muitos ou poucos dias de vida pelas questões orgânicas. Aquele espírito que precisa passar por aquela situação, por aquele momento, e os pais e a família que estão envolvidos, que vão passar por todo esse contexto, eles vão passar sob o olhar de Deus. Então Deus sabe que eles vão passar e está permitindo, é porque tem uma razão, é porque tem um motivo espiritual para que tudo isso dentro dessa trajetória da nossa existência mesmo, que vai muito além da nossa encarnação, se dê no progresso de todos nós. Então há uma justificativa para tudo que a gente vivencia agora, lá atrás no nosso passado e lá dentro do nosso âmago. Então, a gente precisa aceitar e acolher a vida e ensinar os nossos filhos a jamais, jamais praticar o aborto, tá? Então, o amparo familiar é de fundamental importância, além do esclarecimento. É claro que o objetivo é se evitar que tenha que se chegar à gravidez, mas quando ela vem, dentro dessa realidade em que nós estamos falando, ela precisa ser acolhida e precisa ser compreendida e ter todo o amparo necessário para o bem e construção de todos. Outra questão que nós temos que falar sobre a verdade e a realidade é a questão do bullying e da violência. Então, isso é muito importante. Olha só, o mundo se compõe, infelizmente, hoje em dia, de quê? De violência, não é? Há tantas violências no mundo que nós absorvemos diariamente, nos nutrimos dela diariamente, que os nossos jovens e crianças se nutrem dela diariamente, pelos filmes, pela televisão, pelas novelas, pelos jornais, aqueles que só falta a gente torcer a televisão e sair sangue, não é? As músicas, as brincadeiras, os jogos, os preconceitos, tudo isso são violências do mundo e que nós ficamos ali, e principalmente as crianças e os jovens ficam ali recebendo, recebendo, recebendo e depois exteriorizando. Então, nós precisamos observar e acompanhar os nossos filhos, porque os nossos filhos eles podem se tornar vítimas de bullying e de violência, mas eles também podem se tornar algozes, perseguidores, bullies.
né? Então nós temos que tomar cuidado, saber olhar e acompanhar os dois pontos, porque para nós, se acontecer, eles sempre vão ser vítimas, e na realidade nem sempre é o caso. Porque se existem vítimas é porque existem os que praticam, e de alguma família os que praticam fazem parte. Então nós temos que observar, sempre acompanhar. Aí entram tantas orientações que numa palestra não daria tempo da gente conversar, mas observar o que que nossos filhos jogam no videogame, o que que os nossos filhos assistem na televisão, o que que nossos filhos acessam pela internet, o que que os nossos filhos fazem na escola, com quem eles andam, o que eles escolhem fazer no seu dia a dia, qual a maneira como eles tratam os outros e qual a maneira como eles tratam as pessoas da própria casa, a própria família, o comportamento, tudo isso já nos dá indícios para que a gente tenha essa preocupação e esse direcionamento para poder acompanhar, lidar e tratar de toda essa tendência que possa vir a não ser positiva, a não ser benéfica. Então, nós precisamos ver, porque essa postura de violência, ela já é algo que o espírito traz em si, de outras vidas, da sua própria composição íntima, né? Traz em si em forma de tendências, e ele traz em si os seus comprometimentos, e muitas vezes entrando em contato com o mundo e se nutrindo só disso, não tendo nada que se contraponha a tudo isso, isso aflora. E aí o que acontece? Não há como combater. Então é muito importante os pais oferecerem dentro do lar, dentro da casa, dentro da família, o contraponto às violências do mundo, para formar e até mesmo para barrar essa violência, porque se dentro do lar a violência não é uma realidade, a criança muito dificilmente vai ter vai estar voltada à violência fora do lar. Se for uma vivência no lar harmoniosa e amorosa, fundamentada nas leis morais do Cristo e trabalhada na sua infância, na sua adolescência, dentro desses valores éticos, morais e humanos, dificilmente ela vai ter essa tendência fora de casa. Então a gente precisa fazer esse contraponto, acompanhando todas essas atividades que foram ditas, né, da parte virtual da criança, o seu comportamento, as regras da casa, a disciplina, a amorosidade, o tempo de convivência, a prece, todos juntos, tudo isso precisa ser trabalhado e sempre o próprio Evangelho no lar com as crianças, que dá a oportunidade da gente conversar sobre tantas coisas importantes. Existem livrinhos da Turma da Mônica, que são feitos para Evangelho no lar, e que são histórias e que sempre trazem uma reflexão que as crianças adoram fazer e que vão incutindo na criança também essa questão da paz, do respeito, do amor, do não preconceito. Tudo isso é necessário. Então, a criança tem que estar instrumentalizada para saber lidar com a violência, com o bullying, com as dificuldades que ela vai encontrar no seu dia a dia, na escola e fora de casa, que não seja dentro de casa, né? Porque a gente tem que observar tudo isso dentro da própria casa, porque o lar muitas vezes, ao invés de ser um ninho, se torna o suplício da família e dos filhos. Então, a gente está se preocupando fora, da gente formatar de maneira que para fora eles estejam bem preparados. Mas o primeiro lugar onde a gente tem que observar todas essas realidades, porque bullying também acontece dentro de casa, entre irmãos, de pais com determinados filhos. Então, a gente tem que observar, trabalhar, instrumentalizar para que a família e os filhos sejam capazes de lidar com essa realidade, com coerência, com serenidade, com equilíbrio, com discernimento e o diálogo para que, em qualquer situação, todos estejam abertos para um ouvir e apoiar o outro. Então, é um posicionamento de diálogo e de acolhimento e de alteridade, sempre se colocar no lugar do outro,
para saber como lidar com as dificuldades que o outro nos traz e que os nossos filhos nos trazem. Outra questão importantíssima é tratar com verdade sobre a realidade da convivência familiar e dos laços entre pais e filhos. Por quê? Porque nós precisamos, eu estava falando da família, né? Que essas coisas não poderiam acontecer dentro da família, não podem acontecer dentro da família. Nossa palestra está focando essa realidade para fora. Mas a gente vê que isso acontece muito dentro de casa. E a gente teve, infelizmente, essa realidade muito clara agora no período de pandemia, onde tanta violência, onde a violência familiar cresceu tanto. Por quê? Porque as pessoas não conseguem conviver dentro de casa entre si. Um casal não consegue se ajustar dentro de casa, se tolerar. Casou por amor e agora não se tolera? Como pode, não é? Foi de repente ou foi uma construção? Uma construção demorada de dia a dia para chegar nisso. E uma construção desavisada para que se chegasse nisso. Então, essas coisas que nós estamos falando sobre gravidez, aborto, bullying, suicídio e tudo mais, não podem acontecer dentro de casa, né? A gente já está tomando medidas para que não aconteçam lá fora, para que não façam parte da vivência dos nossos filhos lá fora. E não podem fazer parte, em primeiro lugar, da vivência deles dentro do nosso lar. Então, na convivência da família, é necessário o cultivo do respeito entre todos, o cuidado no falar, o cuidado no ouvir, o cuidado no pensar, o cuidado no sentir, no agir e no reagir. Tudo isso tem que envolver a família, o lar, os limites entre os relacionamentos, aqueles limites, né, do próprio respeito, da boa educação, de você estar demonstrando para o outro até onde o outro pode ir ou não, quais são as consequências, os pais demonstrando isso de maneira clara para os filhos e dando o seu exemplo, para que tenham a autoridade moral que a gente já falou, aquela autoridade moral que Jesus tinha, porque ele podia falar o que fosse, porque ele era o exemplo, ele era o primeiro a estar vivenciando aquilo que ele estava ensinando. Então, dentro do lar, da convivência familiar, é necessário que haja disciplina moral, não é disciplina de castigo, de bater, de cinto, que nem era antigamente, é a disciplina moral. Seja teu sim, sim, teu não, não, não é isso? Então, a disciplina moral, pautada nos valores morais, pautada numa convivência que tenha, além desses limites, desse respeito, dessa autoridade moral, dessa disciplina, o acolhimento com amor em qualquer situação. Porque acima de qualquer situação estão os seres que fazem parte da nossa família e que nós amamos ou estamos aprendendo a amar. Outra coisa importantíssima que nós precisamos trabalhar com os nossos filhos, e aí o diálogo, a relação aberta se torna fundamental. A verdade e a realidade sobre a questão da pedofilia e do abuso sexual infantil. Então, nós temos que estar muito atentos, né? À questão dos perigos que existem, tanto na pedofilia quanto virtual, né? E o abuso sexual infantil dentro de casa, fora de casa. Por incrível que pareça, os dados nos mostram que a maior parte dos abusos sexuais infantis acontecem dentro do próprio lar da criança. Então, estarmos atentos, alertas a esses perigos, a essas vivências. Os pais precisam enxergar os filhos, os pais precisam ler os filhos. Aí vem mais uma reflexão: nós sabemos ler os nossos filhos? Nós prestamos tanta atenção nele, tanta atenção neles, a ponto de sabermos ler os seus olhares, as suas expressões, as suas reações, para podermos verificar quando as coisas não estão bem e podermos então agir, conversar, acolher, dar suporte, envolver, orientar, proteger. Então,
é necessário o acompanhamento constante, é necessária a proximidade de relação entre a família, entre os pais e os filhos, entre a mãe e os filhos, entre o pai e os filhos, entre o casal, para que haja essa abertura, para que haja essa confiança, para que haja essa intimidade, essa afetividade. E aí então haja essa proteção e, quando necessário, esse acolhimento, né? A gente precisa estudar sobre esse assunto, a gente precisa ver quais são os meios de segurança, de acompanhamento e ter essa postura, esse posicionamento também. Tudo na vida as crianças têm que saber sobre, com equilíbrio, com amorosidade, dentro da medida certa, mas precisam saber sobre o que acontece e quais medidas têm que ser tomadas, quais cuidados eles têm que tomar, porque tudo vem de fora, né? Ou de dentro, dependendo da situação, mas as crianças precisam da nossa proteção, do nosso carinho, do nosso cuidado. E nós recebemos nossos filhos para abraçá-los e para auxiliá-los no amadurecimento, no crescimento moral, na proteção e também nos valores que vão fundamentá-los para que eles se tornem pessoas de bem e não pessoas que venham a praticar essas coisas depois. Tem todos esses lados. A evolução moral é a gente dar o suporte para que nossos filhos não sejam nem as vítimas e nem os algozes em nenhuma dessas situações. Então, há todo um envolvimento espiritual, toda uma tendência espiritual também, tanto para um lado, né, do espírito que desenvolve a necessidade da pedofilia, por exemplo, porque ele já traz isso de outras vidas, já é uma dificuldade sua, e sempre isso tem psiquicamente alguma circunstância que o afetou e com a qual ele não consegue lidar, então isso lhe tira o senso, né, e faz com que ele não consiga, então ele se entrega a essa tendência, e a encarnação é sempre uma tentativa de melhoria, de superação. Existe também toda aquela questão do espírito que sofre, que passa por essas situações, muitas vezes não é a primeira vez, muitas vezes é uma consequência de atitudes já do passado. Então há sempre toda essa amplitude para a compreensão dos acontecimentos da nossa vida. E nós precisamos estar alertas, estar atentos e buscar a informação necessária para sabermos como agir, tanto para evitar, combater, como para acolher e socorrer quando necessário. Mas o ponto de segurança é sempre o diálogo, a abertura e a amorosidade que existe, que deve existir dentro de um lar e de uma família. Depois, uma outra questão que nós vamos falar e que também é muito importante e que nós não podemos deixar de abordar na nossa palestra de hoje é a questão de nós falarmos sobre a verdade e a realidade do suicídio. O suicídio que hoje em dia tem se transformado numa grande pandemia também, porque envolve crianças e jovens do mundo inteiro. É uma realidade chocante, mas nós sabemos que existem muitas crianças com idade, às vezes de 6, 7 anos, que estão se suicidando. E aí nós nos questionamos e pensamos assim: o que é que leva uma criança ou um adolescente ao suicídio? E como também uma criança ou um adolescente são capazes de lidar com o suicídio de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um familiar. Tudo isso também compõe a vivência, as experiências de uma família, muitas vezes. Então, nós estamos falando sobre os cuidados, sobre o alicerce, sobre a necessidade de amparo e de acompanhamento, e aí a gente se pergunta onde que nós estamos e o quanto somos capazes de ler e de compreender os nossos filhos para podermos evitar que isso venha a acontecer. Porque uma criança, um adolescente,
ou qualquer ser humano, para que chegue a pensar em suicídio e a realizar o suicídio, traz em si um grande vazio de significação da vida. E aí a gente vê como é importante o conhecimento e a compreensão que a doutrina espírita nos traz sobre a totalidade da vida na amplitude espiritual, as relações do passado, do presente e do futuro, as consequências das nossas ações e escolhas, a necessidade da encarnação e os objetivos dessa encarnação, os alertas morais que a doutrina nos coloca para a nossa vivência como seres individuais, como seres coletivos, como seres de uma família, para que a gente possa se instrumentalizar no sentido de evitar ao máximo situações e sentimentos que exacerbem esse vazio de significação e essa sensação íntima nossa ou de nossos filhos, daqueles que nós tanto amamos, porque esse vazio de significação leva à depressão, e a depressão, ela acaba fazendo com que a pessoa ela vá se isolando ainda mais, então ela se envolve num sentimento, num processo de solidão, em que ela se sente sozinha, desamparada, e aí aqui eu faço um adendo, o que pode fazer com que nossos filhos se sintam tão sozinhos, tão desamparados a um ponto como esse? E nós, o que significamos para eles? Como estamos na vida deles? Qual é a nossa relação com eles? Os elos que nos mantêm junto a eles? Tudo isso é importante, porque essa solidão, ela pode gerar um sentimento muito grande de desamparo. E esse desamparo pode levar à situação, se não há um socorro, se não há uma saída, e se há uma tendência do espírito também, já trazida de outras encarnações, para não ver mais razão para a vida. E aí então o que surge? O desespero, e com o desespero surge o suicídio. E com o suicídio, então, nós vemos o que? As consequências espirituais e familiares que advêm com esse ato. Então, é muito importante que a família esteja presente para os seus membros, que os pais estejam presentes para os seus filhos, que as relações sejam verdadeiras, que os valores sejam corretos, que a importância, como eu já falei várias vezes hoje, dos seres seja muito maior, esteja muito acima da importância que se dá aos objetos e às coisas materiais. É importante que se fale sobre a vida, sobre o valor da vida, sobre o valor da encarnação, que se fale sobre as consequências morais que envolvem os espíritos no pós-vida, na vida espiritual, de acordo com as nossas escolhas, porque vem aquelas consequências dentro de toda essa trajetória descrita, vem aquelas consequências espirituais de sofrimento, de dor, de realidade e de verdade no mundo espiritual, aquele ser amado nosso que desencarnou pelas portas do suicídio, e que, claro, vai ser acolhido, amparado com todo o amor pela espiritualidade, mas também vai estar à mercê de assumir as consequências daquilo que escolheu, optou por fazer, fugindo da vida, ao invés de utilizá-la como recurso de construção íntima, que era o grande objetivo, para que isso não voltasse a acontecer, porque muitas vezes o suicida, ele não se suicida pela primeira vez nesta vida, também vem a ser uma tendência de outras encarnações, e tudo isso sinaliza para os pais. Desde pequenos nós temos que estar atentos às tendências dos nossos filhos, à maneira como eles reagem, como eles lidam com as situações, com a vida, deixá-los passarem por frustrações em alguns momentos, sempre estando ao lado, mas deixar passarem por frustrações, deixar passarem pela experiência de resolver problemas, porque tudo isso é fortaleza. A gente precisa desenvolver com os nossos filhos fortaleza íntima,
para dar esse suporte para que eles saibam lidar com suas emoções e não no primeiro percalço da vida já se sentirem desamparados, sozinhos, sem razão para viver. Então, as consequências familiares também acabam sendo muito grandes. E aí também, volto a dizer que a construção do alicerce familiar em todos aqueles valores e com todos aqueles cuidados que nós falamos lá no meio da nossa palestra, fazem com que essa estrutura da família esteja mais fortalecida no caso de ter que se lidar com uma realidade como o suicídio dentro do lar. Mas o objetivo é vivermos de forma a estruturarmos o nosso lar e a nossa família para que isso não se torne uma realidade. Então, a doutrina espírita, ela vem como um bálsamo, ela vem como uma âncora, ela vem como uma luz para trazer o esclarecimento que nós necessitamos dentro das nossas vivências e relações nesse mundo, para nos mostrar a necessidade e a importância da religiosidade, da espiritualidade em nós. Independente da nossa religião, é importantíssima a nossa religiosidade, a nossa conexão com o mundo espiritual, a nossa conexão com Deus, essa visão dessa dimensão global de quem nós somos, de quem nós viremos a ser no nosso futuro espiritual, de quem nós já fomos. E para nós podermos então fortalecermos-nos intimamente e nos alicerçando de maneira inquebrantável. E para que esse alicerce se dê, é necessário o estudo da doutrina espírita, o estudo dos caminhos da educação, o estudo dos caminhos da psicologia, da psiquiatria, tudo aquilo que possa auxiliar para que a gente tenha essa instrumentalização necessária para lidar com todas as situações e para preparar e prevenir todas as situações e conduzir todas as situações de uma maneira boa, positiva. E, ao mesmo tempo, a prece, que ela se torna uma ferramenta preciosa para essa nossa conexão com o mais alto. Então, a prece diária, a prece em família, o evangelho no lar, o estudo da doutrina espírita, o tratamento espiritual que auxilia, que fortalece, que renova, e o amor e a aliança espiritual que tem que estar entrelaçando a família. Isso é muito importante. Nós não podemos nos esquecer de uma frase importantíssima que existe na obra O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, que diz: tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas. Os seres que estão encaminhados conosco hoje são seres que já cativamos no passado, que encarnam conosco hoje e que seguem na nossa trajetória evolutiva para sempre. Então, nós somos eternamente responsáveis por eles, porque os cativamos e fomos cativados por eles. Então, a gente precisa alimentar, nutrir o nosso lar, a nossa família, o nosso íntimo, o nosso espírito e os nossos filhos, com o amor, com a bondade, com a compaixão, com a verdade, com a honestidade e com a afetividade, a amorosidade necessárias para que os nossos lares estejam alicerçados construídos sobre a rocha ensinada por Jesus. Que Deus, nosso Pai, abençoe os nossos lares, ilumine, proteja, abençoe muito os nossos filhos, as nossas famílias e todas as famílias e filhos deste mundo. Para nós terminarmos, eu vou colocar uma música de alerta, de uma mensagem de alerta que é maravilhosa. A música, a forma como foi apresentada, é muito linda e nos traz assim aquele despertamento em relação ao o quanto de importância, de tempo, de entrega estamos dando aos nossos lares, às nossas famílias, aos nossos filhos. Que tudo isso possa compor o nosso íntimo, o nosso conhecimento e a nossa trajetória daqui em diante,
e que Deus esteja nos iluminando e abençoando hoje e sempre. Obrigada pela atenção de todos, um beijo no coração de cada um e muita paz. Vamos ao nosso vídeo?